social que estamos vivendo. Olá, bom dia! Estamos aqui começando uma live com um convidado muito especial, Alexandre Coimbra Amaral. É um psicólogo de família, meu mestre de psicologia do puerpério, super inspirador. Tô aqui com as minhas filhas. Oi, Flávia, bom dia. Oi, Ana, bom dia. Live sobre maternidade solo no isolamento social. Ai, ai. Com um convidado maravilhoso, Alexandre Coimbra. Já já ele entra aqui. E aí as minhas filhas vão começar comigo. Não sei se vão aguentar ficar o tempo todo. Eu vou, porque acho que eu não tenho porque acho que eu não sei o que eu posso fazer. Tá Só bom. tomar sol. Tá bom. Então vamos aqui. Eu vou convidar o Alexandre e seguimos. Não, não bate, meu amor. Vamos lá. Vamos colocar aqui. É que aí, filhinha. Fica aqui, ó. Isso. Deixa eu... Só que é porque a mamãe precisa... A Ana falou pra você ir desenhar. E depois você volta aqui pra mostrar o desenho. Que tal? Bom, vamos lá. Tema: Me dá uma folha pra desenhar aqui. maternidade solo no isolamento social. A Ana tá falando que quer ver depois o seu desenho, Ananda. E aí É vamos... chato, aí eu quero ver como é ela, porque acho Tá que bom. eu nunca me chato, mas mesmo assim eu quero desenhar. E dizer, mamãe. Vamos esperar o Alexandre entrar. Preciso que ele entre para poder convidá-lo, né? Então, aqui estamos. É porque Vamos ver. eu vou desenhar ele. Tá ou bom. ela. Tá bom. É um menino ou menina? É um menino. Ah, tá bom. Me dá uma folha. Gente, eu vou ficar um pouquinho congelada que eu vou... Cadê o Xande que não entra? Bom, vamos aguardar um pouquinho. Sim, a Ana tá aqui contando como que eu conheci Alexandre Coimbra, né? Muito bom. Eu conheci o Alexandre na minha caminhada como doula de pós-parto, né? Então eu fui fazer vários cursos com ele para me especializar em psicologia do puerpério e usar isso como ferramenta no meu trabalho de acolhimento às mães. E quando eu conheci, foi assim, um encontro de almas afins, né? Uma conexão, uma visão de mundo muito parecida, um olhar para o mundo muito parecido. E aí a gente seguiu juntos, conversando muito, tentando assim realmente trazer luz e trazer humanização ao pós-parto, né? Então foi assim que eu conheci ele. E aí, como tudo que eu acabo fazendo tem muito envolvimento meu pessoal, não tem muita separação do meu pessoal pro meu profissional, também compartilho com ele de experiências minhas, né? Das minhas familiaridades, das coisas que eu vivo na minha família. E aí, diante de tudo isso que tá acontecendo, eu falei, Xande, vamos fazer uma live sobre esse tema, porque maternidade solo já é um desafio. Ainda mais isolamento social é um desafio maior ainda. E ele topou, e aqui estamos. Aqui estamos para falar sobre esse assunto. E enquanto ele não entra, eu não sei, vamos ver se eu chamo ele no WhatsApp. Espera só. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ele aqui. Pronto, eu mandei para ele, então vamos aguardar. Então, eu vou contar um pouquinho, assim, da minha caminhada. Aqui, pronto, Xande chegando. Então, dá o friozinho na barriga. A minha mãe entrou, ai, ai. Então, assim a gente segue. Bom dia, mãe. Olá! Bom dia, Xande! Bem! Olá, menina!
Meninas, como vão vocês? Cadê, Felipe? Fala como você tá. Oi, tá bem. Tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem nesse tempo meio estranho, né? Que resolveu esfriar de um jeito, um vento polar aqui. Não sei se aí também. Sim, a Aqui tá gente dando. tá na Serra da Mantiqueira, né? Eu vim Ah, ficar na vocês estão. quarentena com elas. Ah, vixe, então. Vocês estão mais frio que eu, talvez. É muito frio, dormindo com 3 camadas de roupa. Mas seguimos. Bom, Seguimos. a gente combinou que a gente ia começar a live com as crianças e agora as crianças vão lá, né? No tablet, que é um grande aliado das mães nessa quarentena. Sim. Ê! Saindo da aula online. E ainda assim, a mais velha tem aula online, né? E aí ela tava fazendo aula até agora, de manhã. Aí eu falei, então vai ver um filminho. Ela, posso não entrar na aula online? Eu falei, pode, hoje pode. Ó, já tem gente falando santo tablet. Sim, é. Então, As... Pri. Pois é. Então, querido, muito agradecida por você ter aceitado esse convite de fazer essa conversa. Que, assim, quando eu comecei a escrever sobre esse tema, eu falei, gente, o que é mais genuíno que eu consigo fazer é coisas que eu tô fazendo na minha vida e que eu tô tirando aprendizado que eu posso compartilhar isso, porque deve ter muitas Sim, mulheres vivendo a mesma situação. sim, E aí eu sem falei, dúvida. então pronto, vamos fazer disso um bate-papo e uma criação de conteúdo para a gente poder estar junto, né? E obrigada, muito obrigada. Ah, é uma alegria estar com você. Eu gosto muito de tudo que você faz no mundo, de tudo que você vibra, da forma como as coisas acontecem a partir das suas palavras, a partir dos seus atos. Então é uma alegria conversar com você, é uma alegria poder te ver bem, poder te ver aí com as suas filhas na Serra da Cantareira. Isso também traz paz nessa quarentena, né? Tem um pedaço da nossa paz interior que tem a ver com ver as pessoas que a gente curte passando por esse momento, passando com saúde, com união, com o que é possível fazer, né? Sim, E oferecer, na medida do possível, o nosso apoio, né? Numa construção de uma comunidade solidária nesse momento. Eu só vejo a possibilidade da gente sair bem dessa história se a gente constrói essa saída comunitariamente, sabe? Uns abraçando os outros. E eu estava comentando, eu não me lembro mais onde, né? Tenho falado em tantos lugares, me uhum, perdoem se vocês acharem que eu estou sendo repetitivo, mas o oi, tudo bem, é uma frase que a gente utilizava de forma retórica, só para iniciar uma conversa. Na verdade, a gente, antes da quarentena, quando a gente dizia oi, tudo bem, a gente não estava querendo saber como estavam as pessoas de verdade, né? Então, agora, eu sinto que essa frase está se revestindo de um outro significado mais profundo, né? Que a gente realmente quer saber se as pessoas estão bem, se elas estão com saúde, se as famílias delas estão a salvo desse vírus, né? Se não tem ninguém internado. Então, eu acho bonito ver que dentro de um processo tão desafiador e às vezes tão doloroso, a gente também está fazendo transformações muito bonitas do nosso jeito de estar, né, de conviver. sim. E você sabe que é uma coisa que me pega muito, me tocou muito, que a gente acaba prestando atenção mais nas pessoas, até virtualmente, né? Outro dia uma amiga postou uma foto, eu a conheço profundamente, e eu consegui ver pela foto um pedido de ajuda, sabe? Só assim, Sim, só uma selfie. E aí na hora eu mandei uma mensagem, eu vi sua foto, como você tá? Pronto. Foi aquela conversa, aquele desabafo, bem, né? E sim. a gente tem que se ajudar, porque a gente está vivendo um momento muito desafiador, né? Para mim, assim, é muito desafiador todos os aspectos que muitas mães estão vivendo, de estar com os filhos em casa há muito tempo e estarem sendo multitarefas.
E também o desafio das minhas filhas, por exemplo, estarem já quase 70 dias sem ver o pai, né? Porque da nossa dinâmica, do jeito que as coisas estão, ele não pode vir vê-la, ele está trabalhando na rua todos os dias, né? Ufa! Como lidar com isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, muito obrigado para todo mundo que está com a gente. De novo, obrigado pelo convite, Priscila. Quando eu recebo um convite para conversar, eu sinto que eu recebo um convite para estar mais vivo. Então, nessa quarentena, receber um convite para conversar de uma pessoa que eu admiro, como você, é uma alegria que me faz me sentir mais vivo, me oxigena a alma. Muito obrigado. Então, vamos conversar sobre esses dilemas, né, da mãe solo, deixando muito claro, gente, para quem não me conhece, eu sou terapeuta de família, eu vou falar desse lugar, né, de quem está acostumado há mais de 20 anos a escutar todo tipo de configuração familiar. E antes da gente usar esse nome de mãe solo, né, que ficou muito conhecido aqui no Brasil, a terapia familiar chamava as famílias de mãe solo de famílias pas de deux, porque era uma dança, sabe? Era uma dança da mãe com o filho. Só a mãe, sem nenhum outro dançarino. Você não tinha para quem entregar. Sabe aquela dança que você dança um pouquinho com um, entrega para o outro e troca de par, né? Então, pois é, então a gente chamava as famílias de mãe solo, de as famílias PADD, que é essa dança incansável, né? Uma dança que cansa, uma dança que tem a sua beleza, mas que cansa muito, os dois lados, né? Então, a experiência da mãe solo, ela é por si só uma experiência de exaustão, né? Porque ela tem uma cultura que massacra a possibilidade dela ser um ser errante como qualquer outro e coloca nela, na qualidade materna, né, uma obrigação de dar certo, uma obrigação de ser a responsável por tudo que acontece na vida do filho, né? Essa cultura judaico-cristã se alia, portanto, ao machismo estrutural e ao patriarcado, e quando tem qualquer questão com a criança, a pergunta é onde está a mãe dessa criança, nunca é onde está o pai, né? Então, a mãe solo vive esse drama de se ver duplamente questionada, exponencialmente cobrada, né, sem ter uma pessoa do lado para poder conversar, né, fazer uma mínima interseção do que sobre as suas dúvidas. Né? O que eu faço nesse momento? Criar filho me parece a coisa mais desafiadora da existência para quem tem filho. Né? Não tem nada mais difícil na vida do que criar filho. Nada, nada. Quem não tem filho vai encontrar outra coisa mais difícil aí, né? Mas quem escolhe esse caminho se dá conta que tem mais habilidade para uma fase do filho do que para outra, né? Tem mais conexão com um tipo de temperamento de um filho do que com um tipo de temperamento do outro. Então, as camadas de complexidade são muito grandiosas nessa experiência, né? Então, como lidar nesse momento de quarentena com esses tamanhos de dramas que a gente está vivendo, primeira coisa é a gente deixar muito claro o seguinte: não existe receita para amortecer a dor. Tá? A dor, ela é uma dimensão da vida que precisa ser vivida e que ela não é uma coisa necessariamente negativa. Ela é dolorida. A dor dói, né, para ser pleonástico. Mas isso não quer dizer que essa dor vai causar um trauma, vai causar uma cicatriz. Ela pode ser o contrário. Ela pode ser a construção de resiliência, construção de força, construção de capacidade, de habilidade para levar a vida com mais inteireza. Então, passar pelas dores necessariamente não é negativo. E é inevitável.
e na quarentena é inevitável passar por elas, né? Então, todas as nossas saudades, por exemplo, né, já que você estava falando da saudade que as filhas têm do pai, né, todos nós estamos com um mar de saudades nessa quarentena. Não tem nenhum ser humano nessa terra que esteja fazendo isolamento social por causa do coronavírus que esteja livre desse sentimento. A gente está sentindo muita saudade. Né? Deixa eu E pegar a gente... esse gancho da saudade, Xande, te interrompendo um pouquinho, que a minha filha faz 10 anos o mês que vem, né? E ela chegou um dia e veio com uma colocação que me rasgou o peito. Ela virou e falou assim, ô mãe, sabe uma coisa? Eu não tô mais com saudade do meu pai. Não é mais saudade, é falta. Nossa. Nossa, Xande, isso me congelou. Eu fiquei congelada, não saía a palavra. Sabe? Nessa hora, é isso mesmo, sabe, Pri? Não tem palavra para isso. Não tem. É o que ela está acessando. Isso é importante para ela também, né? Nesse momento, o que a gente tem para dar para ela é um abraço. É um abraço muito genuíno, é chorar junto, é dizer para ela, filha, que duro sentir esse tamanho de saudade que vira falta, né? Se ela quiser fazer coisas com isso, né? O bom da criança, a gente não pode esquecer que a criança elabora as dores da vida dela agindo através do brincar, né? Então, se ela quiser falar dessa falta brincando, de repente a gente pode convidá-la para brincar a falta, sabe? Desenhar essa falta, brincar de massinha, brincar de argila, sabe? Ou simplesmente ficar no colo, chorando, né? Então, tem dores, gente, nessa quarentena que a gente não resolve. E tem dores na vida que a gente não resolve, independentemente de quarentena. Né? O que a gente tem a ofertar para os nossos filhos é amparo. Amparo. A gente dá um ninho para eles terem certeza que eles não vão viver essa dor sozinhos, de que as dores deles nos importam. Ter a sensação de que tem um outro, um adulto, que conhece um pouco mais da vida e que se importa com as minhas dores, isso me dá força para passar por elas. Né? Então, é o que a gente tem para fazer. Né? Outro dia, a gente viveu aqui em casa também, Pri, assim, essa dor da saudade, sabe? O nosso filho mais velho, Luan, ele está com 13 anos, ele está adolescendo. Então, imagina, né, nessa transição para a adolescência, em que a turma faz uma importância tão grande. Todos nós fomos adolescentes e a gente sabe o que significava estar abraçado com a turma, estar de montinho, estar de galera, né? E essa turma está toda apartada, sem hora para poder se reencontrar. E caso consiga se reencontrar, vai ter que ser com máscara e distanciamento físico. Então, isso deu um choro aqui, deu um choro, mas era aquele choro que vinha da víscera, sabe? E a única coisa que a gente pôde fazer foi abraçar e chorar junto, sabe? Chorar junto. Naquela hora eu não estava chorando as minhas dores adolescentes, eu estava chorando outras dores da minha vida, né? Mas a gente estava se encontrando ali nesse momento de profunda conexão da consciência de que, nesse momento, às vezes a gente vai ter só e tudo isso para ser vivido. Porque também a gente pode se perguntar, né? Qual foi a última vez que eu tive tempo para abraçar a dor de um filho meu, sabe? Que eu estava, assim, tão assoberbado pela velocidade da vida, pela fumaça das horas, né? E que a quarentena está dando esse presente para a gente, sabe? Essa intensidade de contato que cansa, que exaure, que dá saudade de quem está do lado de fora, né? Mas também dá tempo para a gente viver esses momentos, Pri, que eu acho que a gente não vivia, sabe? Sim, não vivia sim. com a intensidade e com a entrega que a gente pode viver nesse momento. Sim, e aí você estava falando do brincar, né? Eu tenho uma outra filha que vai completar 5,
E aí ela tava brincando com os bonecos e tal, e aí ela fez a voz de um personagem. Ah, oi, eu sou a fulana, eu não tenho pai. Contando pro outro boneco. Ah, eu não tenho pai. Aí ela virou pra mim, a boneca olhou pra... Não, meu pai é Deus. E continuou brincando. Falei, gente, assim, quanto tempo durou isso? 10 segundos. E eu pude ver ela elaborando isso. Isso, E eu, não, isso. eu senti e eu consegui, respirando fundo, não falar, não, você tem pai sim, seu pai só não tá aqui. Sabe aquela coisa da constelação familiar? Não, eu falei, calma. Respira e não pira. E aí eu falei, aí eu consegui respirar, eu consegui. E aí na hora que ela soltou, eu não tenho pai, no segundo seguinte ela falou, meu pai é Deus. Aí eu consegui respirar e não falei uma palavra. E Ai, que deixei, lindo, né? que lindo. Porque, e depois Porque eu isso não contei é pra ele, né? a elaboração definitiva, né, Pri? Pode ser que ainda tenha outras camadas de texto nessa brincadeira em que ela vá chegar a uma elaboração mais profunda, mais precisa do lugar desse pai que está ausente por causa do corona, né? Sim. E é esse detalhe, né, de você conseguir estar perto, prestar atenção em várias coisas e ver como eles também prestam atenção na gente, né? Porque tem dia que é uma exaustão, que é um esgotamento, que, nossa, outro dia elas almoçaram azeitona. Porque eu não tinha condição de fazer nada para elas comerem. Falei, meu, vocês estão com fome, vai lá comer azeitona, que é o que tá pronto, sabe? Aham, sim. E aí depois passou uns 2 dias, eu saí daquele lugar que eu tava muito exausta tal, e fui fazer pão, e fui fazer comida e tal. Aí eu vi as duas conversando. Aí a maior falou assim, olha, você viu como a mamãe tá mais animada hoje? Ela até fez pão. Aí eu falei, ai, Ai, que bonitinho, Priscila. ai, ai. É isso tudo que a gente tá vivendo, tudo aqui agora, né? E eu, como uma boa Sim. pisciana, eu já sabia que eu ia me emocionar várias vezes nessa conversa com você. Porque, caramba, Que como bom, a gente... pode chorar, eu tô aqui para te abraçar. Ah, não faz isso que eu desabo, não posso. Tá até passei rímel. Não vou ficar nem um panda. Não é rímel à prova d'água, Priscila Castanho? Não é? Ah, Ai, ai. Mas, e aí eu também tenho conversado com algumas mães, por conta do meu trabalho, não só o contexto que eu vivo na minha intimidade, mas tem mães com bebês muito pequenos, sozinhas, que sim, não tem nem a rede de apoio que normalmente se teria se por das avós, por exemplo, né? sim, E tem também muita separação acontecendo, né, nessa quarentena. sim, muita, E tem muita. separação física, é uma mistura de coisas que cai sempre no mesmo tema. E também tem muita separação onde eles estão vivendo dentro da mesma casa, mas o homem está mais sobrecarregado ainda de trabalho e uma mulher que nem sabia está vivendo uma maternidade solo, estando com o pai dentro de casa. Né? Muito, muito. Essas coisas estão ficando mais escancaradas, né? A quarentena. Eu escrevi um artigo para a revista Crescer, depois eu posso deixar o link para as pessoas poderem ler, né? Que de repente as nossas paredes viraram espelhos. Então a gente está dentro de casa com uma nitidez maior sobre os nossos relacionamentos, né? Então a carga mental está ficando mais visível, né? A distribuição de tarefas domésticas em relação ao gênero está ficando mais visível, né? E eu sinto que muitos casamentos estão entrando numa crise profunda, porque essa sobreposição do que é doméstico com o que é profissional, né? Tá tudo habitando o mesmo espaço, eu estou no mesmo quarto, dormindo e fazendo home office, né? Se eu estou fazendo isso, é uma forma também de eu dizer para a minha família assim, olha, as duas coisas têm igual importância, porque elas estão habitando o mesmo lugar. Uhum. Né? Então a pergunta é assim, como é que eu vou repaginar as funções da minha vida nesse momento
para que todo mundo se sinta apoiado. Então, os homens estão tendo que se haver com uma pouquíssima intimidade com o espaço doméstico. No grupo dos homens, né, que eu coordeno a cada 15 dias, os homens têm falado isso, que eles se sentem envergonhados com o quanto eles desconheciam a própria casa. Porque, tudo bem, eu me coloco aqui para fazer uma parte da tarefa doméstica, que é a minha responsabilidade. Eu não sei onde está a escova, o escovão, eu não sei onde está a vassoura, eu não sei onde estão as coisas da casa, então eu tenho pouca intimidade com o espaço doméstico. Uhum. Também a carga mental, né? Porque aí fica para a esposa, onde fica isso, onde fica aquilo, o que eu faço agora? Né? Então, aqueles homens que estão entrando nessa perspectiva de um despertar para uma maior equidade de gênero nas tarefas domésticas, estão vivendo esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente ainda tem, a maioria do nosso país ainda vive de uma forma muito patriarcal, então a quarentena está significando mais sobrecarga para essa mulher. Né? Porque as empresas, como também são chefiadas, a maior parte das vezes, por homens, ou com uma cultura organizacional ancorada no machismo, não constroem políticas dentro da empresa de apoio às mães que estão fazendo home office. Sim. Então, por exemplo, coisas que eu tenho conversado com algumas empresas. O que acontece com as mulheres que são mães e que precisam fazer uma reunião e na hora da reunião precisam aumentar seus bebês, por exemplo. Né? Uhum. O que acontece? Sim. Como é que é a postura da empresa nesse momento? Né? Como é que é o lugar de acolhimento para essa condição feminina, para essa condição familiar? Né? Então a mulher se sente muito pressionada nessa crise financeira toda, se sente com mais medo de ficar desempregada. Sim. Né? Porque, obviamente, Sim. os homens. E aí a gente tem essa realidade, como muitas mulheres que eu convivo também, que são empreendedoras, né? São donas do seu próprio negócio. Então, eu não tenho uma empresa que paga o meu salário. Eu preciso trabalhar para vir dinheiro. E tenho que me reinventar, porque o meu trabalho era com o ser humano, pessoalmente. Estou tendo que aprender a fazer isso pela internet. Junto com isso, sendo mãe, né? Então, eu já passei por momentos, assim, de muita fúria, verbalizei até num jantar com as meninas, falar, nossa, mas mãe, o papai tá trabalhando. Eu sei que seu pai tá trabalhando, mas ele consegue só trabalhar. E eu tenho que trabalhar, cuidar de vocês, cuidar da casa, soltei um caminhão, falei. Eu sei que tem coisas que não devem ser ditas, mas é um fato. E quando eu falo com ele, ele fala, eu tô aqui trabalhando um monte para conseguir levar para vocês, honrar o meu compromisso com vocês. Que, falando matematicamente, não faz muita diferença, mas isso é uma questão nossa, né? Eu preciso trabalhar para continuar me sustentando. O que ele faz não traz o sustento 100%. E aí eu falei, soltei tudo, e ela falou assim, nossa, mãe, não tinha pensado em você que faz tudo. Mas por quê? E aí eu falei para ela, porque a vida é assim. Quantas famílias você conhece que quando os pais se separam, as crianças vão morar com os pais? A maioria mora com quem? Mora com a mãe. Aí eu fiquei quieta, falei, gente, isso é machismo, isso é patriarcado, né? Como é que faz? Como é que deixa um pouco mais bonito esse cenário para elas? Eu não sei. Bom, gente, primeira coisa a gente fala o que a gente fala e a criança entende o que ela entende. Uhum. A gente não precisa ter agonia quando a gente diz uma coisa que a gente acha que não deveria ter sido dita. A próxima fase do videogame, nesse caso, é escutar como a criança entendeu o que a gente disse. Isso, às vezes, pode ser uma conversa no dia seguinte, depois que as coisas mudaram, o cenário mudou, né? O clima emocional da casa mudou, e aí a criança teve tempo de pensar, de sonhar com aquilo, de brincar. Aí você vai conversar com ela, às vezes, no meio de uma brincadeira, para ver como é que ela entendeu aquilo. Às vezes ela pegou uma coisa assim, uma casquinha daquilo que você acha que ela entendeu, e você fica muito mais tranquilo
de perceber que não fez esse estrago que a sua mente está dizendo. Você estragou seu filho, você estragou seu filho, você disse uma coisa... Parental. né? Mas nesse caso, né, assim, o que a quarentena está trazendo para todas e todos os que estão cuidando de crianças é o seguinte: as nossas dores da vida estão muito transparentes para eles, né? Porque não existe mais o lá fora. O lá fora que dava um respiro para a maternidade, para a paternidade, né? O lá fora era escola, ficar com a avó, né? Ficar com o pai na outra casa, na guarda compartilhada, né? O lá fora era ir para o parque com as crianças, mas era um respiro que você tinha também. Elas expandiam o corpo delas pela grama, né, do parque. A gente percebe agora na quarentena a falta que isso faz para as crianças, né, que conhecem a vida com o corpo inteiro, que precisa expandir o corpo, que precisa correr, né? Então, na falta desse lá fora, o aqui dentro, ele está sobrecarregado mesmo por essas cenas. É impossível a gente pensar que num tempo tão longo, né, são mais de 70 dias já nessa forma de vida, que a gente não vai ter essas explosões. Vai ter, todo mundo vai ter alguns pares de vezes. Isso não quer dizer simplesmente ligar o foda-se e dizer assim, eu sou assim mesmo, elas vão ter que me engolir. Não. É ter consciência, olhar para cada vez que isso acontece, entender o que estava acontecendo com você naquele momento, que fez com que isso acontecesse. Cada vez que isso acontece, que mereça ser uma coisa que não seja em vão, que seja mais uma camada de olhar para você entender como é que você funciona, até para você pensar em estratégias para evitar que isso aconteça dessa forma uma próxima vez, né? Sim. Mas na hora que essas coisas vêm, os filhos ficam, às vezes, atônitos, né? Então, eles estão conhecendo lados nossos que, às vezes, eles não conheciam. Sim. E o que é mais doloroso, que nós mesmos não conhecíamos, né? Quantas e quantos de nós estamos, assim, chapados, chocados com pedaços nossos, emocionais, que a gente nem sabia, a gente achava que estava mais trabalhadinho, a gente achava que estava melhor na fita, e de repente vem o né? E você fala assim, minha Nossa Senhora, eu andei uns 10 passos para trás do tabuleiro, é isso mesmo, produção, né? Meu Deus! Sim, nossa, com certeza. Muito. Aí o pessoal tá falando aqui, né? Tá falando que para algumas pessoas melhorou a relação com o pai, que ficou mais equilibrado. Outras falaram que não aguentaram, mandaram o filho para casa do pai. Eu já tive vários rompantes de falar, agir na raiva e falar, se eu tenho que cuidar e trabalhar ao mesmo tempo, ele também tem, e vou mandar elas para São Paulo. E aí eu paro, penso, não, calma, o cara tá trabalhando na rua todos os dias, vamos com calma, não é por mal, não leva pro pessoal, não leva para as dores que fez, né? Um dia essa relação acabar. E aí respiro fundo e tem horas que eu dou graças a Deus que acabou, né? Porque aí entra em outro âmbito da relação que você fala, meu Deus, me ajuda. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre esse sofrimento específico da mãe solo, né? A mãe solo, eu sinto que nós ainda estamos precisando aprender como sociedade a abraçar as mães solo, sabe? Eu tenho dito isso aonde eu vou, aonde me dão corda para falar, eu estou falando desse negócio, Pri. Se vocês já me viram falar isso, por favor, é porque eu repito mesmo, é porque eu acho que é um aprendizado que nós ainda precisamos ter como cultura, que é o seguinte... estamos lá, vivendo a nossa vida, né, e estamos no parquinho, por exemplo, na pracinha. Né? Vamos lembrar, assim, dessa cena, né, tão típica da nossa vida. Né? A gente está lá na pracinha, ou no playground do condomínio, ou na pracinha, ou no parque, em qualquer lugar. Né? Às vezes na escola, no final do turno, né? Da escola, no portão da escola também rola o que eu vou contar. Aí tem uma criança que está
representando um desafio para uma mãe. Eu vou colocar aqui uma mãe solo, tá? Que a gente sabe que essa mulher cria sozinha essa criança. E a criança está lá num momento super desafiador, ou está lá no chão, gritando, chorando, ou acabou de dar um tapa na mãe, ou chutou a mãe e disse eu odeio você, ou qualquer coisa dessas que fazem uma mãe corar de vergonha, né? Porque ela se sente exposta no mundo, né? Nessas horas, eu sinto que nós ainda agimos de forma muito cruel como sociedade. Porque começa uma fofoca, né? Às vezes, entre outras mães, o que é mais pasmo. Assim, fala assim, nossa, que horror, olha, tá vendo? Não sabe dar limite. Ai, que coisa horrível, meu Deus do céu, coitado dessa criança. E começa uma fofoca e não tem nenhuma alma que chega lá para essa mãe e dá um abraço nela. E fala assim, olha, eu tô vendo que tá difícil para você. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Quer que eu pegue uma água? Nossa, lá em casa acontece isso direto também. Não se preocupa, não. Eu só vim aqui te dizer que você não tá sozinha nisso. Que na minha casa acontece também. Quer um abraço? Você quer um copo d'água? O que eu posso fazer por você? Enquanto você não consegue entender o que é possível fazer nessa cena, né? Não tem nenhuma pessoa que vai dar um abraço materno, entendeu? Sim. Vai dar um abraço nessa mãe, na dor dessa mãe, na vergonha, que a gente não abraça a vergonha dessa mãe, sabe? A gente espezinha a vergonha da mãe. Então, a gente ainda tem muito o que aprender como sociedade, sobretudo com as mães solo, sabe? Porque eu não acredito em negligência materna, eu acredito em negligência social. Uma mãe que é dita como negligente, ela está exausta e sozinha. O erro está em nós, como sociedade, que não construímos um apoio suficiente para essa mãe estar bem com ela mesma para cuidar das crianças. É isso que eu penso. Sim. E que difícil a gente pensar assim, como que a gente vai mudar essa cultura, né? Porque eu vejo principalmente assim, trazendo para o mundo que a gente está vivendo agora, digital, né? Tem várias coisas aparecendo mesmo, das mulheres trabalhando com filho abrindo porta durante a live, durante o trabalho e tal. Sim. Só que eu vejo que numa maioria, não é todo mundo, mas numa maioria faz disso uma piada. E faz disso um meme quando coloca na internet. Não tem um acolhimento, percebe? Esse acolhimento que você falou, ainda nem digital acontece. Porque aí faz disso, assim, uma sátira, né? Tipo, eu tenho visto poucos movimentos de apoio. E até foi uma pergunta que fizeram aqui. Como a gente acredita que os profissionais da assistência à mulher podem apoiar à distância neste momento? As mães solos, né? Essa pergunta eu deixo aí para você. Tá. Tem várias formas da gente apoiar as mães solo. Primeiro, ofertando escuta. Existe uma coisa, né, que quem disse isso primeiramente foi Freud, depois tem um monte de gente que disse outras coisas parecidas com ele. Então lá vamos para Painho. Painho é segundo Freud, viu, Pri? Tá bom. Painho disse o seguinte, que quando a gente fala, né, do nosso sofrimento, a gente muda de lugar no sofrimento. A gente necessariamente não resolve. Mas a fala, ela desloca a nossa relação com o sofrimento. Então, só o fato da gente se sentir em movimento já faz a gente se sentir melhor. Porque quando a gente está sofrendo, a gente tem a sensação de que o sofrimento é muito maior do que a nossa capacidade de lidar com ele. A gente se sente pequeno diante do sofrimento. E quando a gente fala sobre ele, acontece isso aqui, ó. Entende? Então, ter alguém que escute a nossa expressão de dor já é um grande alento, né? Ó, já tem gente aí falando, Painho, tava com saudade de ouvir você falando de Painho, olha lá, ó, tá vendo? O povo ama falar.
E é painho mesmo, gente. Se não fosse ele, eu não tava aqui, então tem que agradecer a painho, ó. Agradecemos. Na constelação da psicologia, ele é o grande pai, né? Sim, vamos honrá-lo, né? Honrar quem veio primeiro. Então, então essa experiência de escutar uma mãe, ela já é muita coisa. Então, primeiramente, não importa qual é a sua atuação profissional, você precisa ser psicólogo para dar atenção para uma mulher que cria sozinha os seus filhos. Você pode ser, Santinho 2020, depois eu vou contar quem são essas duas mulheres que você vai amar. O verdadeiro pai é o pai morto. Isso é uma frase analítica de refinamento estilístico profundo dessas duas mulheres. Eu vou contar delas daqui a pouquinho. Quero saber. Mas, então, a gente não precisa ser um psicólogo para apoiar uma mãe solo, né? A gente precisa ter disponibilidade para escutar, só isso. Então, você pode ser o entregador do leite, entende? Sim. E você pode entregar o leite, mantendo a distância física do coronavírus e escutar a dor de uma mulher. E é simples assim, né? E ela sentir que a experiência da dor dela não é invisível aos olhos do outro. Porque o que a mãe solo sente, que é muito dolorido, é assim, vocês não conseguem entender que a minha dor é diferente, que a minha maternidade é diferente, né? Todas as maternidades são desafiadoras, a minha é mais desafiadora. E tem uma dimensão de desafio que às vezes não é vista pelo mundo. E ainda tem aqui, o pessoal, a Gil e a Dé, que são duas mães pretas, falaram, a maternidade preta ainda tem uma terceira camada de invisibilidade, né? Ai, posso pegar um gancho? Sim, o claro. pai das minhas filhas é negro. E a minha filha mais velha, ela é muito mais morena que a mais nova. Ela tem muito mais, né? E aí, isso tá aparecendo tão grande aqui na nossa convivência, como ela se sente com isso, que eu tô conversando muito com a Dani Rosa. A gente vai criar um conteúdo para a gente poder elaborar, porque eu, como uma mulher branca, dos olhos verdes, tenho uma filha negra. E tenho uma filha que é um pouco mais perto do branco do que do negro. E isso, para mim, tá muito, muito difícil. Tem coisas maravilhosas que podem ser feitas aí, né? São famílias interraciais, as famílias como a sua, né? E tem desafios muito particulares sobre essa coisa da autodeclaração da cor, né? Como cada filho vai se sentir, né? Como cada filho vai ser visto de acordo com o tom da sua pele. Isso tem a ver com o racismo estrutural da nossa sociedade, né? Então, que bom que Dani Rosa é um orixá, né? Que nos abençoa. Dani Rosa é uma presença nesse mundo, né? Como eu amo aquela mulher. E como essa mulher, ela tem... Primeiro, para começar, que ela tem quase 2 metros de altura, né? Assim, a mulher... Para quem não conhece Dani Rosa, minha gente, Dani Rosa é uma mulher linda, assim, de uma beleza assim, que te deixa até medusado, e ela tem quase 2 metros de altura. Assim, então, ela... Doce, né? Ela é forte e doce, né? Forte e doce, exatamente. Olha, tem pessoas aí já te oferecendo um abraço materno, tá vendo? Dizendo que é o campo de trabalho, que bom, tá vendo? Quando a gente conversa, deixa eu falar um pouco sobre isso, Pri, sobre como a gente sai, né, dessa dimensão do solo. Solo quer dizer sozinho, né? O diálogo, ele é uma dos instrumentos da gente se sentir vivo, porque o diálogo, ele nos convida para uma experiência que é a experiência da incerteza. Porque quando a gente começa uma conversa, a única coisa que a gente sabe é como a conversa vai começar. Porque a pessoa começa e diz ali a primeira frase, e aí pronto, deu-se a mágica do diálogo. Mas todo o resto, ele está impreciso e vai ser dado pelas linhas
das ressonâncias, assim, como o que você diz bate em mim, o que eu sinto com o que você diz e o que esse meu sentir constrói de vontade de dizer. Por isso uma força me leva a falar, sabe? Então, quando a gente dialoga, né, a gente está experienciando a saída dessa solidão. Então, a mãe solo, ela tem uma necessidade que precisa ser assumida por ela de conversar, de abrir a sua experiência, né? De escutar pessoas e se permitir ser transformado pelo diálogo. Tem uma autora da terapia familiar que eu adoro, chamada Harline Anderson, que ela diz que o diálogo é quando você deixa o verdadeiro diálogo, é quando você deixa o outro acontecer para você. Uau. Então, imagina o que é essa experiência de ter uma mãe solo, né, numa conversa em que ela se sente acontecendo para outra pessoa. Né? Então, isso transforma essa sensação aparente de solidão, e ela percebe que ela está conectada com a possibilidade de se ligar a qualquer pessoa. E ao dividir, não só com outras mães solo, que eu acho importantíssimo, né, mas com pessoas que façam sentido para você, né, com pessoas que você sente que naquele momento, às vezes bate a saudade. A quarentena tem rolado isso muito comigo, eu não sei se com você, Pri, assim, redescobrir umas saudades estranhas, assim, pessoas que eu não imaginei que eu fosse sentir tanta falta. Sim. Né? E aí eu falo, eu primeiro preciso pensar assim, por que eu estou sentindo tanta falta dessa pessoa? Né? E eu percebo que a vida acelerada foi colocando essa pessoa num lugar mais secundário na minha vida, mas que ela realmente tem uma importância, ela realmente faz falta, e agora essa condição de isolamento social está me colocando isso assim, ó, em letras garrafais piscando, assim, ó, saudade, saudade, saudade. Aí eu pego o telefone e ligo, mando uma mensagem de áudio para saber como é que ela está, né? Então, fazer isso nos retira desse lugar de solidão, porque o isolamento não é a mesma coisa que solidão. O isolamento é proteção. Nesse momento, isolamento é proteção, é preservação da vida. Solidão é outra coisa. É outra coisa. A gente, às vezes, está tendo contato mais íntimo e mais próximo, tendo tempo de conversar com pessoas que na loucura da vida a gente não tinha também, né? Sim. Então, isso aconteceu aqui em alguns momentos também. E também aconteceu em alguns momentos da pessoa me mandar um áudio, e a gente estava só por mensagem. Quando eu ouvi a voz, isso aconteceu com a Luciana Ribeiro. Ela me mandou um áudio, quando eu ouvi, me bateu assim uma saudade. Aí eu falei com ela ontem. Eu liguei para ela ontem para saber como ela estava. E aí, desculpa eu falei, vocês que estão aqui assistindo, é porque a gente vive numa mesma bolinha e a gente conhece um monte de gente em comum. E aí eu falo assim, a gente estava falando de trabalho, né, na loucura de trabalho, e de repente ela mandou um áudio. Quando eu ouvi a voz, eu falei, que saudade! Nossa, Lu, queria te falar que falta que faz ouvir sua voz. Me bateu assim, ouvir a voz da pessoa, né? É isso, valor em ouvir a voz. Hoje em dia a gente está aprendendo a valorizar até isso, né? Sim, sim. Nossa, quais são os substitutos do abraço que a gente perdeu, né? Para falar de abraço materno, né? Como é que a gente transmuta essa ausência que vai passar um tempo sem poder ser vivida, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai poder ficar sem abraçar todo mundo. Então, eu me sinto profundamente abraçado por você aqui. Eu estou aprendendo a fazer tipo uma tradução, sabe? Quando você faz tradução de um idioma para o outro, assim. Então, eu fico agora traduzindo o sorriso na câmera, o olhar na câmera, assim. Eu fico na minha maluquice aqui. Ela está me abraçando, ela está me dando um abraço, ela está me dando um abraço. Porque eu sinto muita falta, eu sou muito abracento. E eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta. Sim, eu também. Nossa, muita falta. Eu sinto muita falta de estar trabalhando com as mãos, né? Minha especialidade é massagem, você imagina. Eu tô com a unha feita, eu tô com a unha comprida. Quando que o massoterapeuta tem a unha desse tamanho? Não tem, né? Então Nossa, é mesmo, Pri.
Eu tô fazendo pão. Onde eu preciso movimentar minhas mãos, eu tô fazendo pão, né? Porque eu preciso fazer massagem. É o que vibra na minha vida, é tocar o outro. E quando eu vi a quarentena chegar, primeira postagem que eu fiz no meu primeiro dia de isolamento, informo vocês que faltei na aula de aprender a fazer massagem com 1 metro de distância. Não dá. Não Olha dá. o tamanho da reinvenção, né? Nossa. Vivendo. Por isso que a gente, olha, se os homens fossem espertos, pelo menos a gente não é, né? Mas se os homens fossem espertos, eles estavam grudados nas mulheres, prestando atenção na capacidade delas de se reinventarem, né? Porque olha isso que você está sendo obrigado a fazer nesse momento, né? Isso é super inspirador. A Andrea tá pedindo o nome da autora, ela se chama Harlene Anderson. Se escreve Arlene com H, Anderson, é o nome dela. É uma autora gigante da terapia familiar. Eu quero contar do Santinho, posso? Aquele Pode, perfil... a gente tem aí uns 8 minutos. Tá, deixa eu contar, não, bem rápido. O Santinho é uma iniciativa voluntária de 2 psicólogas, a Marília Velame e a Érica Zambuja. A Érica mora em Portugal, em Lisboa, a Marília mora aqui em São Paulo, e são psicanalistas, assim, da melhor qualidade. Duas mulheres jovens, assim, lindas, gente fina, elegante e sincera. Elas criaram esse projeto, né, o nome Santinho é aquele papelzinho que a gente entregava na missa de 7º dia das pessoas que morriam, né? E aí elas usaram esse nome para construir um projeto voluntário de apoio aos enlutados do Covid, né? Porque o Covid está fazendo uma experiência completamente diferente de morte e luto, né? Então a gente está tendo funerais muito rápidos, às vezes de 3 minutos, Priscila, dura um funeral, com caixão fechado, com pouquíssimas pessoas, né? E depois a gente não tem o abraço, que faz tanta falta, né? Então elas criaram esse projeto para as pessoas poderem, primeiro, contar as histórias das pessoas que morreram, porque o processo de luto é importantíssimo para a gente poder elaborar essa morte, e esse processo inclui você falar da pessoa que se foi, né, e falar dela, da importância que ela teve para você, escutar dos outros, a importância que ela teve para aqueles outros. Então elas estão construindo reuniões no Zoom para as pessoas poderem se encontrar e chorar essa morte, e falar da perda, falar da saudade, mostrar os elementos da vida, né, os elementos que compunham essa relação que cada um tinha com a pessoa que morreu. Um projeto lindo, maravilhoso, assim, um negócio de muita luz, de muita criatividade, de muita disponibilidade, de muita solidariedade, assim. Essas 2 mulheres têm me inspirado muito, 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 muito. E é uma alegria tê-las aqui nesse mundo, sabe? Iniciativas como essa vão ajudar a gente a passar por esse momento. Sim, que bom. Nossa, eu vou buscar saber mais. Que legal. É uma inspiração. Eu sinto que eu tô num momento de tanta inspiração que às vezes parece que não cabe na cabeça. Que às vezes eu tenho que levantar e escrever, porque assim, é como se tivesse um monte de Priscila falando dentro de mim e eu preciso de uma ajuda para organizar. Porque parece que o canal tá mais direto, sabe? Assim, Sim. E tem hora que é forte demais, tem hora que é gostoso, né? Tem seus desafios. Ô, Xande, posso pedir uns minutinhos que a gente tem, que uma fala aqui me pegou, que é uma pessoa pedindo para falar de como pode ajudar a lidar com o filho do marido, né? Olha, filho do marido tem um conceito na terapia familiar para isso, que eu vou te explicar, que vai te fazer algum sentido, espero. Chama dupla invasão. Né? A relação com os enteados, ela é marcada por essa sensação. O que é a dupla invasão? Estava você com seu filho, estava o marido com o filho dele, os 2 separados. Digamos que seja um casal que se encontrou depois de 2 separações, né?
Então, essas duas duplas de pessoas estavam acostumadas durante um tempo, depois da separação do casamento originário, estavam acostumados a viver só eles ali, no quentinho, no calor daquele encontro, e de repente entra uma terceira pessoa, que é o novo namorado, nova namorada, etc. Então, o casal apaixonado, o novo casal, às vezes se sente invadido pelo filho, que queria estar ali só sozinho, só curtindo ali o espaço do namoro, né? E a relação do filho com a mãe, ou do filho com o pai, ou da filha com a mãe, ou da filha com o pai, se sente invadido por esse novo cônjuge. Entende? Então, é uma relação que está tensionada, em alguns momentos, por essa percepção de que eu estou sendo invadido. Então, qual que é a sua reação quando você se sente invadido? Você se arma. Então, é por isso que o início da relação entre madrastas e enteados, padrastos e enteados, às vezes é uma relação mais bélica, porque começa com essa sensação de ser invadido. Então a gente precisa ter muita paciência, sabe? E entender que esse processo de construção de uma relação entre madrasta e enteado, padrasto e enteado, vai ser um processo de várias camadas, sabe? Que pode começar com pura aversão e terminar num laço de afeto profundo, significativo, né? Eu conto uma história muito emblemática da minha vida clínica, que eu atendi um garoto que ele começou a chamar o namorado da mãe de Vaco, porque a mãe já tinha Vaco, porque a mãe já tinha chamado a namorada do pai dele de Vaca. Então, ai, meu Deus! E ela começou a chamar o namorado da mãe de Vaco. E isso era o tema da terapia, etc. E esse Vaco, depois ele mudou, ele tinha 6 anos, ele mudou para aquele lá, aquele ali, não era uma coisa assim, mas era uma fala super depreciativa. Depois passou a chamar fulano, que começou a chamar o cara pelo nome, depois virou padrasto, depois virou meu pai. Em 2 anos, o Vaco passou a meu pai. Eu vi essa curva toda, esse arco todo de transformação da relação. Mas ele começou como Vaco, entende? Começou com esse lugar depreciativo, aversivo, invasivo, né? Então, a palavra que eu tenho para dizer para essa pessoa é assim, paciência, porque a que você está recebendo, a energia, o afeto que você está recebendo no início da relação com uma criança, né, nessa família reconstruída, ela não é definitiva, ela é um instante, ela é transitória e ela vai chegar a esse momento de muita conexão se for dado tempo para isso. Sim, a gente tem que dar muito tempo. bom. Ai, eu só tô vendo minha mãe colocar coraçãozinho aqui, pensa meu coração como é que fica, né? Porque uma coisa que eu não por ter colocado aí. Uma coisa que eu contei no momento, a minha mãe é mãe solo, né? Meus pais se separaram, eu tinha por volta de 5 anos, e meu pai faleceu quando eu tinha por volta de 10. Então, minha mãe segurou um reggae daqueles, sabe? Então, essa conversa aí tá atingindo gerações, viu, Xande? Te agradeço Ai, que por coisa isso. boa, que coisa boa, que coisa boa. Sim. Ai, Xande, tá na hora da gente se despedir, assim, pra gente conseguir seguir a vida. Te agradeço, assim, do fundo do meu coração a sua disponibilidade, o seu carinho, sentir o seu abraço aqui. Nossa, eu tô, assim, transbordando de vida depois dessa nossa conversa. Muito obrigado. Também eu saio daqui feliz demais. Conversar, gente, conversar não tem jeito, não. Eu acho que conversar é o sal da vida, viu? A gente veio aqui para fazer um bocado de coisa, mas a gente também veio para conversar e muito. Sim, sim, com certeza. Essa live vai ficar salva, gente. Vai ficar lá no IGTV da Abraço Materno, tá? E eu tô fazendo a transmissão simultânea pelo YouTube, só não dá para ver o Xande, mas dá para ouvir. Então dá para assistir. Aquele reloginho acabou de aparecer, então eu vou deixar você aí com 20 segundos para se despedir.